Graça e paz, nós já estamos ao vivo para mais uma aula do CETAD. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, o coordenador e o professor do CETAD, e nós estamos estudando as ordenanças da igreja. Então, tenha uma boa noite para vocês que aí estão. Boa noite para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Boa noite para os alunos do CETAD. O CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nós estamos aqui já com a Kelly, com a Viviane. Então, Deus abençoe a todos. E vocês são muito queridos por nós. Então, a cada aluno do CETAD, o que é o CETAD? É o Seminário IAN. CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E é um seminário que fica ali na Rua General Sampaio. É um órgão oficial das Assembleias de Deus, a BBV, Assembleia de Deus, que tem a pessoa do pastor Frota como diretor, o pastor Teixeira como reitor e a minha pessoa como coordenador e professor. Então, a todos vocês, hoje eu quero apresentar alguém que vai dar um oi. Tem alguém muito querido, esta é a minha Sarinha, oi. A minha neta caçula, e ela vai dar um oi para todo mundo. Diz. Oi. Diz oi, pessoal. Oi, eu me chamo Sara. E boa noite e boa aula, diz. Boa noite e boa aula. Diz tchau. Tchau. Então, hoje você sabe que todo avô fica feliz quando a neta está com ele, né? Então nós vamos continuar nas ordenanças da igreja. Nós vimos a questão das ordenanças na aula passada e nós vimos que a Bíblia, ela vai dar, nós estamos estudando a doutrina da igreja, chamada de eclesiologia. A eclesiologia porque a palavra eclesia significa ajuntamento, reunião, uma assembleia, ou traduzida no Novo Testamento como igreja. Então o que acontece é que nós estamos estudando agora, terminamos a doutrina do Espírito Santo, são duas doutrinas atreladas, e estamos estudando agora, que é a Teologia Sistemática 4, a doutrina da igreja. E dentro da doutrina da igreja, nós já vimos a igreja universal, a igreja como um todo, invisível, e a igreja visível. Vimos a igreja como um organismo, a igreja como uma organização. E estamos agora estudando as ordenanças, certo? Algumas igrejas chamam sacramentos. Para nós, nós preferimos o termo ordenanças. Então, existem duas ordenanças que Jesus deixou. Uma é o rito de iniciação. A outra ordenança é o rito de continuidade. Então, o batismo significa que nós pertencemos à comunidade do povo de Deus. Por isso, ele só é realizado uma vez, há um só batismo. Mas este um só batismo, feito uma só vez, é seguido por uma segunda ordenança chamada de ceia do Senhor, Santa Ceia. Ceia, então ela vai receber vários nomes. Certo? Então nós vamos estudar
hoje terminar o rito do batismo, a questão do batismo. E, se der tempo, começar no rito de continuidade. Então, o batismo diz que nós entramos para a comunidade do povo de Deus. E a cada ceia diz que nós continuamos. Deus abençoe, irmã Alexandra. Que nós estamos ali, que nós... Então a ceia vai nos dizer da continuidade. O batismo do ingresso, do início. E a ceia, a cada vez que ceiamos, dizemos, eu continuo aqui, continuo com Cristo, continuo firme e estou aqui com Jesus Cristo. Então nós vimos o batismo e vimos que existem três modos, Tegas, Deus abençoe, três modos do batismo. E nós vimos que existe o batismo que pode ser praticado por afusão, colocar água na cabeça, por aspersão, borrifar, e por imersão. E nós defendemos o batismo por imersão, sem contudo criticar ou ofender os nossos amados irmãos reformados que são cristãos, que vão morar no céu conosco, e que nós temos um carinho especial e um amor fraternal, porque não poderia ser o contrário. É tanto que nós não rebatizamos uma pessoa que foi batizada por aspersão e que veio para nós. Então, nós vimos a questão semana passada do batismo. A quem se destina o batismo? E nós vimos que o batismo, ele se destina a convertidos. Então nós cremos, assim como os irmãos batistas, que o batismo é destinado a pessoas que já se converteram. Quem crê e for batizado, então a fé vem sempre antes. Então nós vimos qual é a idade para uma pessoa se batizar, a idade da conversão. Então, se ela se converteu e deu provas, então, Filipe diz, é lícito se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, não importa a idade, o que importa é a conversão. Tem gente que espera que o menino chegue a 12 anos. Tem gente que espera que o menino chegue a... No judaísmo tem o bar mitzvah. É o filho do mandamento, ou o filho da lei. Era uma festa realizada aos 13 anos, onde o menino era sabatinado e onde se verificava se ele realmente compreendia a lei e se ele queria se submeter a ela. E após o bar mitzvah, o menino agora era considerado responsável diante de Deus. Então, já na lei, Jesus foi com 12 anos, e ali ele esteve com os educadores no templo, os mestres. E Jesus não ensinou aos mestres, mas Jesus fazia-lhes perguntas que deixava-os admirados, porque não eram perguntas decoradas, eram perguntas de alguém que conhecia não apenas a letra, mas a essência da lei. Então nós vimos o seguinte, que no judaísmo já tem como pano de fundo o batismo. A conversão da pessoa, a pessoa só pode fazer parte da comunidade da fé depois dela ter conhecimento. Então nós batizamos a pessoa quando ela já se converteu, porque ela só pode entrar para a comunidade da fé quando ela se converte. Então nós vimos que Jesus disse que quem crê for batizado, e todos os que receberam a palavra foram batizados no dia de Pentecostes. E Paulo pregou o evangelho e a família do carcereiro ouviu e creu, e fez uma profissão de fé. Então nós vimos e nós defendemos que
O batismo é para pessoas que se converteram. Então surge uma pergunta: se o batismo é para quem se converteu, aí a gente pergunta o que fazer com as crianças, com os bebês, com os filhos dos crentes, principalmente os filhos dos crentes. Então, desde muito cedo se começou uma controvérsia, uma discussão sobre essa questão. Se deveriam ser batizados ou não. E aí, muitas igrejas protestantes, históricas, tradicionais, elas batizam as crianças. E nós, por tudo aquilo que nós já ensinamos, batizamos convertidos. Batizamos pessoas que dão provas da sua conversão. Então, anglicanos, metodistas, presbiterianos, eles batizam crianças. E talvez você que nunca estudou teologia se escandalize. Vixe, batizar criança? Tem um monte de gente que nunca estudou direito, que acha que sabe, mas que não entende o argumento dos outros, que só conhece a sua área e olha lá. Então, quando eu ensino, eu gosto sempre de mostrar os dois lados, para que o aluno esteja inteirado, para que ele possa dialogar, para que ele possa conversar com outras pessoas, sabendo da posição que elas defendem. Então, o batismo de criança é chamado na teologia de pedobatismo. O pedobatismo vem da palavra paidos, porque a palavra criança em grego é pais, e ela vindo no genitivo é paido. Então, o batismo de criança é chamado de pedobatismo. Pedobatismo é o termo técnico oficial para que a gente entenda que a pessoa está se referindo ao batismo de crianças. Então, quais são os argumentos que os que praticam o batismo de criança eles usam? Certo? Porque antes disso eu vou me adiantar um pouco. Geralmente nós, principalmente pentecostais, nós às vezes inchamos o peito e dizemos, olha, Jesus não foi batizado, Jesus foi apresentado. Tenha cuidado. Jesus foi apresentado e batizado. Então a gente vai em algumas igrejas, e eu mesmo já fiz muito isso antes de conhecer, por isso eu sei do que estou falando. A gente enche o peito e acha que nós estamos certos, quando a gente diz assim, nós não batizamos. Nós apresentamos a criança como Jesus foi apresentado. E aí a gente já abre o texto e lê o texto mecanicamente, sem examinar o texto. E antes, deixa eu dizer, esta aula é uma aula, em primeiro lugar, para duas turmas do SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É uma aula gravada para a turma de quarta-noite, de 6h45 às 22 horas,
e de sábado à tarde, de 13h45 até as 17 horas. Então esta aula, mas é uma aula aberta, um irmão perguntou que era uma aula aberta, é uma aula onde todas as pessoas podem assistir. Uma aula fechada é quando a gente faz pelo Google Meet, onde a gente dá um código e só pode entrar quem a gente permite. Então, os próprios alunos do CETAD, em sua generosidade, optaram e disseram, professor, faça a aula aberta para que mais gente seja abençoada. Então entenda que essa aula se dirige em primeiro lugar às turmas de quarta e sábado. O Alan está aí. E foi aberta para que todos possam ser beneficiados. Então vamos lá. Então aqueles que defendem, né, nós geralmente dizemos que criança nós não batizamos, nós apresentamos. Vamos ver com calma o texto, certo? Então antes da gente falar do pensamento dos irmãos sobre o batismo, nós vamos dar um passo na frente e vamos ver a questão do batismo, da apresentação de crianças. Aqui eu coloquei assim, a apresentação de criança é uma alternativa? Porque a pergunta é o que fazer com as crianças. Porque em nenhum lugar a Bíblia diz que alguém batizou uma criança. A Bíblia não tem uma orientação, uma diretriz para o que fazer com uma criança que ingressa na comunidade da fé. Então existem aqueles que acham que ela deve ser batizada para entrar na comunidade da fé, e outros que acham que ela deve ser apresentada e posteriormente ela vai tomar a sua decisão. E usam como texto base o texto de Lucas, que nós vamos ler agora para a apresentação. Então a pergunta é, certo? A apresentação de crianças é uma alternativa? Será que a apresentação de crianças, quando nós estamos falando, nós estamos fazendo o correto? Vamos lá, certo? Então Lucas 2, 21 a 24 é o texto utilizado para apresentar criança. Diz assim, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, como assim? Segundo a lei de Moisés. Eu tenho sempre chamado as pessoas para lerem a Bíblia com cuidado. Lerem a Bíblia com responsabilidade. E lerem a Bíblia sem a lente do outro. Nós não somos como o papagaio que repete sem examinar o que nos foi ensinado antes de repassarmos. Então chega um momento onde você começa a examinar os textos que são usados como texto prova. Diz Lene, Deus abençoe. É uma bênção na minha vida. Então diz assim, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor. Mas como assim? Lei do Senhor? Nós estamos falando de nova aliança ou nós estamos falando de antiga aliança? Onde é que esse texto se enquadra? E aí ele diz assim, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta,
segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então esse é o texto usado como base para a apresentação de crianças. Então disse que a gente não batiza crianças, mas a gente apresenta, porque é isso que a Bíblia ensina. Será? Certo? O que está acontecendo aqui? Jesus é judeu. Os seus pais são judeus. E vivem, e tem como parâmetro, como norteador, a lei judaica. Certo? E esse texto aqui, eles estão procedendo não como uma inovação. Eles estão procedendo como a lei judaica dizia, segundo a lei de Moisés. E diz, cumprindo-se os dias da purificação. Por quê? Porque na lei dizia-se, quando a mulher tinha criança, por 7 dias ela era imunda. Cerimonialmente. Por isso é que o texto diz que depois de 8 dias de nascida, ou seja, passou o período, Maria agora está purificada, e eles vão a Jerusalém no 8º dia. Por que não no 7º? Porque até o 7º dia estava imunda. Por causa do sangue do parto. Então, ao 8º dia se levava segundo a lei de Moisés. Então, o que está acontecendo aqui é algo da lei. É algo previsto e prescrito na lei. E diz assim, segundo a lei, segundo está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então não eram todos que eram circuncidados. Somente os primogênitos. Eles eram circuncidados. Certo? Eram consagrados ao Senhor. Certo? Somente o primogênito era apresentado ao Senhor. Então, a pergunta é, quem era apresentado? Só um, o primogênito. E diz que esse primogênito dos machos, as fêmeas não. Então hoje a gente apresenta menino, menina, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se a mãe for daquelas que tem muito menino, a gente apresenta até o 10º. Mas só era o primogênito apresentado ao Senhor. E só macho, o primogênito dos machos. Fêmea não era apresentada. Pastor, agora... E trazia um casal de pombinho ou de rolinha, para apresentar ao Senhor segundo era prescrito na lei. Então, pastor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí agora? Que agora, até hoje, eu tinha isso aí como certo, eu estava certo, eu mesmo apresento crianças. Você apresenta, muita gente apresenta. Só que o texto que é usado é um texto da lei, e é um texto que fala de primogênito, de primeiro filho, e não de todos os filhos, e não o que fazer com todas as crianças. Então, como é que aconteceu isso aqui para consagrar o primogênito? O que acontece é que lá essa história vai começar no Egito. Lá no Egito, quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, ele poupou os primogênitos. E poupando os primogênitos agora são dele. Olha o que o Senhor diz no Êxodo 13, de 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito. Todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, são meus. Todo primogênito pertencia
ao Senhor. Todo primogênito pertencia a Deus. E aí o que acontece? Olha o que ele diz em Números 3:13. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel. Só primogênito. Para quem não sabe o que é primogênito, primeiro filho. Filho. Macho. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo, está repetindo, está dizendo, olha, todo primogênito é meu. Desde que eu feri o povo lá no Egito, os primogênitos agora são meus. Eu comprei eles com o sangue do Cordeiro Pascal. Lá em Êxodo 13 diz de novo assim, ó, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, todo primogênito e todo primogênito dos animais que tiverem. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro. Resgatarás com um cordeiro. Se não os resgatares, será desnucado, ou seja, quebrava o pescoço. Mas todo primogênito dos homens resgatarás. Então, quando era um animal, havia uma opção. Ou ele é de Deus, e a lei dizia o seguinte, você tem duas alternativas. Se for um animal, um jumento, por exemplo, você oferece um carneiro e o resgata, compra. Se você não comprar, ele deve ser morto. Ele diz, mas todo homem resgatarás. Então o que aconteceu? Quando Deus comprou os filhos de Israel, Deus comprou os primogênitos lá na Páscoa. E os primogênitos agora passam a ser pertencentes a Deus. Todo que abre a madre. Tanto o primogênito do homem como o primogênito do animal. Então lá na frente, Deus escolhe a tribo de Levi dentre todas as tribos de Israel. Das 12, uma agora é do Senhor. E Deus diz, em lugar dos primogênitos, eu escolho a tribo de Levi. É da tribo de Levi que virá o sacerdote, os ajudantes, os sacerdotes. Só que o que aconteceu? Quando foram contar a tribo de Levi e o restante dos primogênitos que nasciam nas outras 11 tribos de Israel, a tribo de Levi não tinha número suficiente para cobrir todo o macho que nascia em Israel. Ou seja, de uma maneira bem simples, o número de machos que nasciam nas outras tribos era maior o número do que os que nasciam na tribo, do que toda a tribo de Levi. Então sobrou muita gente. E aí como é que Deus resolveu? Deus disse o seguinte, os que sobrarem, você resgata. Você oferece uma oferta. Naquela época tinha vários tipos de oferta. Tinha oferta de holocausto, e na oferta de holocausto tinha um bezerro, um gado miúdo, um tisson, um cabrito, um cordeiro. Tinha do pobre um par de rolinhas ou pombinhos. E tinha do mais pobre ainda, que era a oferta de farinha. Era a oferta de manjares, que tu tem que manjar muito de Bíblia para saber que não está falando de baunilha, de pudim, mas de farinha. E não é dessa farinha daqui, mas é cevada ou farinha de trigo, com que eles faziam o pão. Então o que acontece? Deus ordenou e disse, olha, quando nascer um menino, o primeiro, você leva ao templo e leva uma oferta. Então veja que José e Maria levaram uma oferta, e levaram uma oferta de acordo com a sua
colocação na sociedade. Como eles eram pobres, então o que eles estão fazendo? Eles estão oferecendo um casal de rolinho ou de pombinho para resgatar o seu primogênito, para poder criá-lo, para poder levar para casa. Mas eles não fizeram isso com os outros, e nem faziam isso com meninas. Então esse texto de apresentação, quando bem compreendido, diz-nos o seguinte, que não é base bíblica nem direção para a gente dizer, nós não batizamos porque a Bíblia não manda batizar, a Bíblia manda apresentar. Isso era segundo a lei. Eu espero que você tenha entendido, e se não entendeu, pode colocar aí que eu repito de novo. Então, o que está acontecendo com Jesus é segundo a lei. É porque Jesus, quando nasce, a lei está em plena vigência. E os seus pais, sendo judeu, agem como um judeu. É o primeiro filho pertence ao Senhor e não aos pais, e se os pais querem levá-lo para casa, e ele não pertence à tribo de Levi, tem que levá-lo ao templo. O sumo sacerdote o apresenta ao Senhor e oferece uma oferta para que o pai e a mãe possam levar aquele menino para casa, porque senão ele tem que ser deixado na casa de Deus. E aí a gente pergunta, é errado apresentar? Não. A Bíblia não tem um texto o que a gente deve fazer com as crianças. Porque como nós defendemos o batismo pela fé, batismo para pessoas que já fizeram sua profissão de fé, então o que acontece? Muita gente pegou esse texto e achou que estava sendo o rei da cocada preta. Agora, é errado apresentar uma criança? Não. Você pode apresentar, porque a Bíblia não diz o que a gente deve fazer com as crianças, porque a Bíblia está interessada em gente, não que as crianças não tenham valor, mas quando fala da soteriologia, do plano da salvação, Deus está interessado em pessoas que se converteram, que compreenderam a mensagem do Evangelho. Então o que acontece? Tem algum mal em apresentar? Não, não tem nenhum mal em fazer uma oração, desde que se chame o pai e a mãe e o responsabilize. Não é só entregar nas mãos do Senhor e dizer, Deus, o pai e a mãe podem fazer o que bem quiser, eles podem dar mau testemunho, vir aqui na igreja só uma vez e nós estamos apresentando. Agora, o que eu estou dizendo, e espero que você tenha entendido, é que o texto não é um ensino para o que a gente faz com uma criança, porque está falando do primogênito e não de todas as crianças. E está fazendo uma orientação da lei e não uma orientação do Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai falar de muitas coisas da lei e a gente tem que saber separar o que pertence à nova aliança e o que ainda o Novo Testamento está falando da velha aliança, porque os escritores do Novo Testamento estão falando, como eu estou falando aqui, para judeu, assim como eu estou falando para brasileiro, americano, europeu, porque só Deus sabe onde essas ondas estão, onde essa imagem está indo, onde a internet está chegando. Os ouvintes de Mateus, os leitores, eram todos judeus e conheciam muito bem isso aqui, então não tinha problema nenhum. Agora alguém, sem ler direito, não encontrou nenhum mandamento, nenhuma orientação do que fazer com as crianças e quando leu esse texto por cima, sem fazer uma interpretação correta, pegou e achou, está aqui. Achei a orientação, o que fazer com as crianças. Aí quando você lê corretamente, e você já foi alguém que leu o Velho Testamento, e você já estudou com cuidado o Antigo Testamento, a Torá, a lei, você começa a compreender, isso aqui a gente pode fazer, porque orar por uma criança, orar por duas, orar por três, apresentá-la ao Senhor, não tem problema nenhum. Oração não faz mal a ninguém, oração é bênção. Mas você não pode se arrogar
e dizer: nós fazemos isso porque a Bíblia manda. Se a Bíblia mandasse, dizia assim: para menino e menina, traga o menino e a menino, apresente ao Senhor. Então Paulo teria escrito nas suas cartas: olha, irmãos, quando vocês tiverem as crianças, levem na igreja, peçam ao dirigente da igreja, ao bispo, ao presbítero da igreja, que lhe apresente as crianças. Mas você não vai encontrar isso em nenhuma carta. Você não vai encontrar essa diretriz em nenhuma carta. Então, pode, desde que você também chame o pai e a mãe e diga: olha, vocês se comprometem a ensinar esse menino. Então você joga a responsabilidade no pai e na mãe, para que eles cuidem da criança que eles trouxeram. Mas o texto não é base bíblica, espero que fique compreendido. Então aí é onde começa a confusão. Como o Novo Testamento não deixou nenhuma orientação para nós, porque a teologia do Novo Testamento, na maioria das vezes, é uma teologia de serviço. O que era isso, pastor? Teologia de serviço aqui é uma teologia, cada livro do Novo Testamento foi escrito para resolver problemas. Porque a gente pensa que o povo do Novo Testamento era toda gente boa, gente santa, mas era tudo carne de pescoço igual a nós. Era tudo gente que dava trabalho, que de vez em quando saía da linha, que levava o outro para a delegacia, que na Santa Ceia tomava um porre, que ficava brigando na ceia. Era gente que não sabia com quem casar, era gente que não sabia o que fazer da vida. Era gente que não sabia se podia comer comida sacrificada a ídolo ou não. Era gente que precisava de orientação. Então as cartas foram escritas para combater o erro e orientar no caminho da verdade. Isso a gente chama de teologia de serviço. A nossa teologia é para servir. Não é para ostentação, é para serviço. Certo? Então o que aconteceu? Desde o início começou-se a dizer: rapaz, não tem nada. E aí, a igreja logo no começo, preocupada, dizia o seguinte, principalmente quando surgiu a igreja católica, com o pecado original, que todos nós nascemos, e eles com medo do menino morrer e ir para o purgatório, ou mais precisamente para um lugar que eles chamam de limbo, que é um lugar intermediário. Então eles tinham medo da criança morrer pagã. E aí alguns pais e alguns bispos da igreja resolveram batizar a criança, porque eles criam que o batismo é um sacramento, e sendo um sacramento, tem poder em si mesmo. Então eles desenvolveram 7 sacramentos, e nós só cremos em 2, que vai desde o batismo até a extrema unção. Então eles acreditam o seguinte, e aqui nós queremos dizer a todos os católicos que nós temos um profundo respeito, e que nós divergimos, mas divergimos em amor, porque nós não somos daqueles que se vestem com bombas para destruir os outros, que não comungam da nossa fé. Nós divergimos, mas divergimos em profundo respeito, no temor do Senhor, com amor, mas não podemos dizer que concordamos, infelizmente. Então, o que a igreja criou? Criou os sacramentos, mas o sacramento tem poder em si mesmo. Então, eles criaram o batismo regeneracional. O que eles disseram? Que o batismo regenerava a criança. Por isso, eles se preocupam em batizar as crianças, para que a criança não viesse a morrer. E como ela já nascia em pecado, nisso eles são mais rigorosos do que muita gente. Porque tem muita gente que acredita que a criança ainda vai se tornar pecadora. Eles acreditavam que ela já nascia pecadora, com o pecado original, com a mácula original. Então como é que eles resolveram, para dar um jeito nisso? Batismo menino. E o batismo faz com que o menino
se torne pertencente, segundo eles, o batismo faz com que a criança, segundo a Igreja Católica, se torne membro da comunidade da fé. E é por isso que você não vê um católico pregando para o outro se arrepender, se converter, aceitar a Cristo. Porque eles partem do pressuposto que se a criança foi batizada, então ela já é de Cristo e ela já pertence à Igreja de Cristo. Essa é a crença deles. Eles acreditam, por exemplo, que o sacramento tem poder em si mesmo. Eles acreditam que, por exemplo, a extrema-unção, a pessoa está morrendo e ela pode ter cometido pecados, porque a teologia deles criou um lugar intermediário. Eles acham que tem gente que não é tão ruim para ir para o inferno, nem tão boa para ir para o céu. Então, a teologia deles criou um lugar intermediário chamado purgatório e outro lugar intermediário chamado limbo. Então, o que acontece agora? Certo? Então, estas pessoas agora vão criar esse sacramento. Então, eles vão dizer o seguinte. Então, o que acontece agora? E quem está compreendendo, acompanhando o raciocínio, daí um ok. Então, quando surgiu a Reforma Protestante, muitos protestantes continuaram a praticar o batismo, mas por outro motivo. Não que eles acreditassem que o batismo tinha poder em si mesmo. Mas eles achavam que o que fazer com a criança? Então eles começaram a estudar a Bíblia para ver se tinha algum meio, se a Bíblia ensinava. E aí, a partir do 3º século, surgiu o batismo por aspersão. Mas já no Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, que é um livro de orientação, o Didaquê diz o seguinte, que antes da pessoa ser batizada, ela devia passar alguns dias em jejum. E ela dá todo o Didaquê. Você pode baixar aí pelo Google o Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, certo? Vem até com vírus, certo? Então você baixa e você vai ler lá o Didaquê é do 2º século, é bem pertinho dos apóstolos, e ele diz o seguinte, o Didaquê, ele traz uma orientação, porque o Didaquê é um livro do começo da igreja, para orientar a igreja, a neo-igreja, a igreja nova, a igreja recém-nascida. Então, o Didaquê diz o seguinte, olha, faça jejuns antes, depois você vai se batizar. Ele diz assim, batize em água corrente. Se não tiver, batize em água parada. Se não tiver, batize em água morna. Se não tiver, batize em água fria. E se não tiver nem morna nem fria, batize 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Didaquê, que é o ensino dos 12, que é uma espécie de manual de orientação da igreja, é como quando você compra um carro, uma geladeira, uma televisão, vem um manual. Então os cristãos também criaram um manual para nortear, para orientar, para a pessoa saber o que fazer na hora. Então eles abriram a exceção para batizar a pessoa por aspersão. E aí surgiu outro problema. Tá bom, a gente pode batizar por aspersão, mas o batismo de aspersão, já falamos, era aplicado a pessoas que estavam impossibilitadas de se batizarem por imersão. Então, em alguns casos, é aconselhável se batizar por aspersão, como, por exemplo, tetraplégico, uma pessoa que está no final da vida, uma pessoa que está numa UTI. Então, isso aí é uma questão de bom senso. Não precisa nem ser espiritual
basta ter um pingo de bom senso para que a gente saiba quando fazer. Então, o que acontece? Alguns dos estudiosos desde a época começaram a dizer que as crianças deviam ser batizadas, porque eles tinham em mente o pecado original. A Igreja Católica tinha em mente o pecado original. Os outros tinham em mente a aliança. Então, quais são os argumentos do pedobatismo, daqueles que batizam crianças? Eles dizem o seguinte: a primeira argumentação é a da aliança. Eles vão lá para o Velho Testamento. Certo? Eles vão lá para o Velho Testamento e eles dizem que quando Deus fez uma aliança com Abraão, e eu vou ler aqui um texto, mas são fácil, você ler o capítulo 15, o capítulo 17, onde nós temos a aliança abrâmica, o pacto que Deus faz com Abraão, a Berite, que é o nome em hebraico para aliança, acordo, pacto. Então diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15 e 18. Então, se você pegar o capítulo 15 e o capítulo de número 17 do Gênesis, você vai ver que quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus manda que Abraão e todos os machos da família sejam circuncidados. Era uma operação semelhante à operação de fimose, cortando a pele do prepúcio da criança, e aquele sinal que já era feito em outros, como por exemplo os egípcios, só que outros faziam por questões de saúde, porque naquele lugar é quente, então havia muito câncer no órgão genital masculino. Então as pessoas praticavam a circuncisão para evitar o câncer. Mas agora, no Velho Testamento, Deus faz uma aliança com Abraão e pega esta circuncisão e ordena que Abraão pratique. É por isso que a religião de Israel no Novo Testamento é chamada de circuncisão. E os pagãos de incircuncisão. A religião pagã. Então, o judeu eles chamam de circuncisão. O pagão de incircunciso. Porque todo judeu era circuncidado, todo macho. Então este era o selo da aliança, desde o adulto até o menino. Então quando o menino nascia, para fazer parte da aliança, ele era circuncidado. Então os pedobatistas, os tradicionais, os nossos amados irmãos como presbiterianos, anglicanos, wesleyanos e luteranos, eles praticam o pedobatismo porque eles dizem o seguinte: assim como na antiga aliança, a criança entrava, a criança fazia parte, havia um rito de iniciação. Na nova aliança, a criança, o filho de um cristão, também pertence a Deus. E se ele pertence a Deus, deve ser batizado. Então esse é o primeiro argumento deles. É o argumento da aliança. Se o pai está em aliança, toda a sua família está em aliança. Então eles batizam crianças porque eles acreditam que esta criança faz parte da aliança. Assim como os filhos de Abraão, os empregados de Abraão, os escravos de Abraão, assim como Abraão foi batizado e as crianças e todo mundo e ninguém foi circuncidado e ninguém escapou da circuncisão.
porque a circuncisão indicava que eles agora estavam na aliança, e que a circuncisão não era, a aliança não era só com o pai, mas incluía todos os seus descendentes. Então, os nossos irmãos descobriram há muito tempo, que isso aí não vem de agora, há muito tempo, os estudiosos começaram a pensar que essa era a solução. Então, o que fazer com a criança é batizar. E batizar por quê? Qual era o argumento? Ela, já que o pai está em aliança com Deus, ela também está em aliança com Deus. E se ela está em aliança com Deus, se ela faz parte da aliança, ela deve ser batizada. Então esse é o primeiro argumento. O segundo argumento que eles usam é o argumento de que o batismo cristão substitui a circuncisão no Antigo Testamento. Eles dizem, olha, sabe por que nós batizamos crianças? Aí você já começou a ver que a coisa não é tão fácil. Chega para você e ele vai dizer assim, olha, você está na aliança com Deus? Estou. Abraão estava em aliança com Deus? Estava. Qual era o símbolo da aliança? Circuncisão. E quem era circuncidado? Era só adulto? Era só aquele que tinha crido? Aí você vai ter que engolir e dizer não. Então quem era circuncidado? Todos. Ele diz, por isso nós batizamos as crianças, porque acreditamos que elas estão na aliança abrâmica. Que elas também estão em aliança. Então esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, para eles batizarem crianças, é o argumento de que o batismo é o equivalente neotestamentário do Novo Testamento, do batismo da circuncisão. Então eles dizem o seguinte, se a circuncisão era aplicada a velhos e novos, se com 8 dias de nascida a pessoa ia ser apresentada, e se criança ainda ela podia ser apresentada, ela podia ser circuncidada. Então eles dizem, no Novo Testamento, o batismo substitui a circuncisão. Então, no Antigo Testamento, criança era circuncidada. No Novo Testamento, a criança é batizada. E eles usam esse texto aqui de Colossenses. Esse é o texto áureo deles. Colossenses 2, 11 e 12. Principalmente 11. Nele, ou seja, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então eles dizem que tem a circuncisão, que nós fomos Paulo está falando que nós somos circuncidados nele, que tem a circuncisão de Cristo, e eles dizem, tendo sido sepultados com ele no batismo, ele diz, olha, logo depois, eles falam de batismo. Então, eles falam de circuncisão e, posteriormente, de batismo, no qual, igualmente, fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 11 e 12. Então, o que eles concluíram? Concluíram que no Antigo Testamento uma criança entrava na comunidade da fé por meio da circuncisão. No Novo Testamento, uma criança entra na comunidade da fé pelo batismo. Então foi esse entendimento. Então, eles disseram no Antigo Testamento qual era o modo de iniciação da criança. Era a circuncisão. No Novo Testamento, eles estão dizendo, está aqui o texto, fala de circuncisão e depois muda o texto para o batismo. Então eles dizem,
a circuncisão deu lugar ao batismo. Então eles dizem, como todos eram circuncidados, todos devem ser batizados. Esse é o segundo argumento. Para que você, quando for falar com alguém, saiba do que está falando. Terceiro argumento deles é o batismo de famílias. Eles dizem, na Bíblia existem inúmeros batismos de famílias. De família inteira, dizendo que a família de Lídia, a família do carcereiro, a família de Estéfanas, todos foram batizados. E eles dizem, é impossível que em tantas famílias não tivesse pelo menos uma criança. Então o argumento deles é esse, diz que a família toda. E eles dizem que com tanta orientação para batizar a família inteira, e ele diz que é impossível que em todas aquelas famílias, pelo menos em uma, não tivesse uma criança. Então eles vão citar, eles vão dizer, ó, eles vão citar o caso do carcereiro. Crê no Senhor, Jesus será salto em tua casa, e foi batizado ele em sua casa. Então eles dizem, será, eles fazem a pergunta, será que na família do carcereiro não tinha uma criança? Aí eles vão citar outra, que é Paulo diz, batizei também a casa de Estéfanas, a oikos, a família. Então eles dizem, será que na família de Estéfanas não tinha uma criança, que Paulo batizou a família inteira? Aí eles vão citar a família de Lídia. Então eles vão citar todos os casos em que a Bíblia fala que famílias inteiras foram batizadas. E eles inferem de que nestas famílias tinham crianças. Portanto, o Novo Testamento, segundo eles, ensina batismo de criança. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, então ela foi batizada juntamente com toda a sua casa. Então são três os argumentos que você vai ver quando os nossos irmãos pedobatistas estiverem dizendo. Eles vão falar da aliança, e se a criança é filho de crente, ela está em aliança, então deve ser batizada. O segundo é que a circuncisão, o equivalente no Novo Testamento é o batismo, então no Antigo Testamento circuncidava o menino, no Novo devemos batizar o menino. E o terceiro é que se batizou no Novo Testamento várias famílias, e eles acreditam que é impossível que em todas as famílias só tivessem adultos. Então essa é, por cima assim, a explicação da argumentação deles. Agora, por tudo que nós já dissemos antes no batismo de convertidos, nós não entendemos que há o batismo de criança, porque na antiga aliança, certo? Deus fez uma aliança com Abraão, mas a Bíblia vai dizer que existiam dois tipos de circuncisão, a circuncisão na carne e a circuncisão do coração. Que todos eram circuncidados, mas nem todos eram convertidos. Paulo vai usar muito esse argumento. Paulo vai dizer que a circuncisão verdadeira não é aquela cirurgia, aquela pequena intervenção, mas é uma circuncisão feita no coração. Então, uma criança não tem esta circuncisão espiritual do coração. Então, nós não a batizamos. Segundo argumento é que eles dizem que o batismo era substituto da circuncisão.
Só que na circuncisão não se exigia fé do circuncidado para sê-lo. Então, quando Abraão chegava para circuncidar os empregados, ele não perguntou: você crê? Você crê no Deus que eu creio? Não. Ele era dono do escravo e aí ele foi e circuncidou. Então a circuncisão, certo, era um símbolo de entrada na aliança, mas esse símbolo de entrada significava que só entrava em aliança com Deus. Porque você não pode chegar no Antigo Testamento e dizer que os escravos de Abraão conheciam a Deus. Que os escravos de Abraão ficaram felizes quando Abraão disse: olha, peraí que eu vou fazer uma cirurgia em todo mundo. Que eles disseram: oh glória, eu participo agora do povo de Deus. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. E é por isso que Paulo vai dizer: vocês se arrogam tanto, vocês ficam jactanciosos, vocês se ufanam, vocês se ensoberbecem, vocês erguem o queixo, porque vocês são circuncidados, porque vocês fizeram a cirurgia. Paulo disse: essa cirurgia foi feita por mãos humanas. A circuncisão que eu falo é espiritual, uma circuncisão não feita por mão, não foi feita com uma faca de pederneira, não foi feita quando você tinha 8 dias de nascido, foi feita quando você se converteu. Então a verdadeira circuncisão não é aquela circuncisão feita na carne, é a circuncisão do Espírito. Então no Novo Testamento, ao contrário da circuncisão, exige fé, como nós já vimos. Exige fé. E sobra o último. Então o batismo é diferente da circuncisão. Porque no batismo exige fé por parte do batizando. Então, na circuncisão não exigia fé por parte daquele que estava sendo circuncidado. Você vê, hoje tem crente que está tão voltado para o judaísmo que está se circuncidando. É falta de Bíblia mesmo, é falta de conhecimento de Deus. Tem gente que está voltando, a gente devia caminhar. E caminhar é para frente, meu filho. E aí sobra o último argumento, que é o argumento do batismo de família. No batismo de família, a primeira coisa que nós devemos falar é que existe o silêncio. O silêncio dos escritores que não disseram que ali tinha criança, nem que não tinha. Então não se deve usar o silêncio das escrituras como argumento para dizer que tinha. Porque o nome já está dizendo, a Bíblia silencia. Se ela silencia, ela não diz que tinha, nem que não tinha. Então eu não posso tentar deduzir se a Bíblia não disse. Mas existem alguns argumentos para a gente perceber que o batismo de famílias era um batismo para gente que ouviu a palavra de Deus. Porque se você olhar o texto com clareza, nós vamos ver a família do carcereiro. O carcereiro se alegrou, creu, ele e a sua casa. E a Bíblia diz, e Paulo e Silas lhe pregaram a palavra de Deus. Olha, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, a tua família. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Significa que todos os que foram batizados foram pessoas que ouviram e creram e responderam em fé. O texto é claro. Pregaram a todos da sua casa. Então todos aqueles que ouviram e creram foram batizados.
né? Então não está dizendo aí, olha, eles trouxeram os meninos e eles trouxeram as crianças e as crianças também fizeram a festa. Não. Está dizendo que Paulo pregou a palavra, e os que creram na palavra, aqueles que tiveram capacidade para crer, porque o nosso grande problema é que a gente não leva o crer a sério. Geralmente as pessoas perguntam, pastor, qual é a idade a idade da conversão? Tem gente que se converte com 10, com 8. Se você vê o testemunho, a biografia dos homens de Deus, eles se converteram pequenos. Chegaram ao encontro pessoal com Deus. Se você ouvir o pastor Luiz Saião, ele vai dizer que com 10 anos ele teve um encontro pessoal com Deus. E hoje nós temos gente aí de 50 anos que nunca encontrou-se com Deus. Então, como é que a gente faz? Você observa, encontrou com Deus, tem evidências do batismo, tem frutos dignos de arrependimento, então é apto para o batismo. Não importa se tem 10, 12, 15. Se não se arrependeu, se não mostra fruto digno de arrependimento, se não dá evidência de regeneração, pode ter 50 anos, não está apto para o batismo. E aí o que acontece? Na família de Lídia. Então lá na família do carcereiro todo mundo ouviu, todo mundo se converteu. Então é por isso que foram batizados. Na família de Lídia diz assim, certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Então, Paulo vai passar uma noite, porque Lídia disse, olha, ela deixou Paulo num beco sem saída. Ela disse, você acredita na minha conversão? Você julga que eu sou fiel a Deus? Ele disse, sim. E ela diz, então, se você julga que eu sou fiel a Deus, porque ela era gentia e Paulo judeu, ela diz, então o senhor hoje é meu convidado para se hospedar comigo. É como se ela estivesse fazendo um teste com Paulo. Quero ver se esse judeu é cristão mesmo. Porque tem cristão judeu. E tem cristão gentio querendo se tornar judeu. E Paulo era um judeu cristão que não defendia mais os costumes do judaísmo farisaico. Porque a maioria das pessoas hoje que tem um monte de costume judaico nem sabe que com a queda da fortaleza de Massada e a destruição final no ano 36, 136, melhor dizendo, os rabinos passaram a pegar as leis dos fariseus e a formar a sua teologia, e eles começaram a ensinar que o candelabro, eles deram o nome de menorá, e aí eles botaram o candelabro como símbolo de Israel. E aí eles criaram o quipá para cobrir a cabeça. E aí eles criaram várias indumentárias para poder fazer parte da sua tradição, que é uma tradição belíssima. E eles passaram a celebrar as festas de maneira diferente. Porque se você começar a ler sobre as festas judaicas, você vai ver do Aficamon. Você vai dizer, o que é isso? É que o judeu pegava o matzá, que era o pão sem fermento, quebrava em 3 pedaços. E o do meio, o segundo, era escondido durante a ceia da Páscoa. E o dono da casa escondia o segundo. Veja, o pão, Pai, Filho e Espírito Santo.
o segundo, que representa Jesus Cristo, o segundo pedaço, ele é escondido e os meninos saem correndo atrás. E existiam vários cálices, cada cálice com um simbolismo. E quando Jesus está tomando, ele está tomando o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. Então estude um pouco sobre a celebração da Páscoa, que era a Páscoa, como os judeus começaram com o passar do tempo a celebrar a Páscoa, o que era o Afkamon, por que eles escondiam aquele pedaço de pão, e as crianças saíam procurando, aí no final eles celebravam a Páscoa e comiam não o pão inteiro. Jesus pegou o segundo pedaço, o Afkamon, e quebrou o segundo pedaço e distribuiu para os seus. Então o que acontece agora é que Paulo está na casa de Lídia e ele prega para a família de Lídia. E a família de Lídia, que é impossível que Paulo esteja a noite inteira numa casa e ele fique, vou me deitar. Irmãos, quem tem o santo chamado de Deus não consegue ficar calado. Se você tem o santo chamado de Deus, você vai chamar pessoas para estarem aqui, você vai divulgar, você vai dizer, rapaz, vem ouvir a palavra de Deus. Você vai sentir o que eu tenho aqui, dificuldade de sair daqui. Talvez você esteja até aí meio com vontade de sair, dizendo, puxa, o pastor não termina nunca. O bom é que depois você vai poder ouvir devagar, de 20 em 20 minutos, de 10 em 10, e poder ouvir quantas vezes quiser. E o que acontece? Agora, na casa de Lídia, Paulo prega e ele se batiza. Então nós defendemos o batismo para convertidos. E nós acreditamos que estas famílias, todos os que foram batizados eram convertidos. Aí surge a última coisa para a gente encerrar por hoje, certo? Qual é a fórmula do batismo? O batismo deve ser em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque surgiu com o tempo uma questão referente a se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Mateus diz, ou se batiza em nome de Jesus. Então disseram, olha, o livro de Atos vai falar, e as epístolas, 9 vezes de batizar em nome de Jesus. Então surgiu a polêmica, porque é bom, irmãos, que surjam essas coisas para que a verdade apareça, porque nós somos instigados a buscar, quando surge uma ideia nova, nós somos instigados a estudar, para ver se aquela ideia faz sentido. O grande problema é que muita gente, qualquer novidade que vem, a pessoa engole, a pessoa absorve, a pessoa recebe sem usar o senso crítico. Quero lhe dizer uma coisa, surgiu uma coisa nova, leia, estude, compreenda o que aquela coisa quer dizer e depois coloque isso debaixo da Escritura. Compare com as Escrituras. Se tiver referendado pelas Escrituras, então pode fazer. Se você não encontrar, se encontrar discrepância, divergência com as Escrituras, pode tirar. Então, nós podemos tudo. Podemos ouvir todo tipo de ensino, só que nós devemos submeter esses ensinos, porque Jesus diz aos Efésios, lá em Apocalipse, ele diz assim, ele diz, vocês puseram à prova os que se diziam apóstolos. Chegaram lá pessoas dizendo que eram apóstolos. E hoje tem aí. E Paulo diz, vocês puseram essas pessoas em testes e elas foram achadas mentirosas. Ou seja, eles ouviram, tá aí, vamos ouvir o argumento do apostolado de vocês, e agora vamos comparar a argumentação de vocês com a Escritura. E aí quando compararam com a Escritura, o grande problema é que se eu não sei a Escritura, como é que eu vou comparar com a Escritura? Se eu não leio a Escritura, como é que eu vou comparar?
Então eu tenho que engolir tudo que o povo ensina, porque eu sou crente que não leio Bíblia. Eu sou crente que não tem raiz, eu não tenho firmeza, eu não tenho parâmetro para julgar, então se eu não tenho parâmetro para julgar, qualquer coisa que vier entra. Mas quando você tem parâmetros para julgar, quando você é alguém que tem conhecimento das Escrituras, você sabe discernir entre o certo e o errado. E aí o que aconteceu? A fórmula em nome de Jesus, certo? Porque vai se dizer que tem um monte. E em primeiro lugar, em nome de Jesus. Olha o que diz os textos. Eu vou citar os textos mais usados. Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então aqui é em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Outro texto é 8:16 de Atos. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Agora aqui é do Senhor Jesus. Aí diz assim, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A outra é em Atos 19:5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, alguns, ao lerem esses textos, disseram, olha, só tem um texto que diz que o batismo deve ser trinitariano em nome da Trindade. Os outros textos dizem que nós devemos batizar em nome de Jesus. Então, daí muita gente passou a entender, a fazer a leitura de que o batismo certo, a fórmula, era só em nome de Jesus. O que eles não entenderam é que aí não é a fórmula, aí é a autoridade para batizar. Porque naquela época, quando você batizava, você não podia batizar assim. Você tinha que ter a autoridade de alguém. Você tinha que estar respaldado por alguém. É tanto que chegam para João Batista assim, por que tu batizas? Tu és o Cristo? Ele disse, eu não sou o Cristo. Aí perguntaram, por que você batiza se você não é o Cristo? Então, você vai ver que João Batista disse assim, o que me enviou a batizar, ele me disse sobre quem vires descer o Espírito Santo como pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista não batizou por ele mesmo, ele foi enviado por Deus para o batismo. E os discípulos, do mesmo jeito. Quando os discípulos estão batizando e as pessoas chegam e estão dizendo, olha, nós estamos batizando com a autoridade de Jesus Cristo. Ali não tem nada a ver com a fórmula. Até porque, se fosse uma fórmula, tinha que ser tudo igual. Mas dois textos dizem assim, em nome de Jesus Cristo. Outros dois dizem assim, em nome do Senhor Jesus. Aí a gente perguntaria, meu amigo, então qual é a fórmula? É em nome de Jesus Cristo ou em nome do Senhor Jesus Cristo? Se fosse fórmula, o que se esperaria é que em todos os textos diz assim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e nunca mudasse. Mas eles estão dizendo, nós estamos batizando porque nós fomos enviados, porque nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Então, pastor, qual é a fórmula do batismo para a gente terminar? É a trinitariana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome, ou seja, em o nome. Tu pater, Kai, tu ruiu, e do Filho, Kai, tu pneumatos, e do Espírito. Ele diz, batizando-os em nome. Nome está no singular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a fórmula
Batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós batizamos com a autoridade de quem? Quem delegou a autoridade para nós batizarmos? Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Próxima aula nós estaremos estudando sobre a ceia do Senhor. Tenha uma boa noite, fique com Deus e lembre, amanhã, meio-dia, nossa live, que está sendo uma benção. Todo meio-dia de segunda a sábado, live ao vivo pelo Facebook. Então, se você ainda não é, eu já mandei um convite para quase todo mundo. Então, se você ainda não é um seguidor desta página Comunidade Online, vai lá. E se você ainda não deixou o teu comentário, e não clique só onde você viu, por exemplo, na aula de hoje, mas vá lá em cima na página e tem lá a opção de você clicar em seguir. Se você ainda não segue, se você ainda não é um seguidor, nos dê a honra. Nós estamos com quase 400 pessoas seguindo essa página. E nós queremos chegar a 500 até o final do mês que vem. Conto com você. E todas essas aulas ficam no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Deus abençoe, tenha uma boa noite. E agora você tem a chance que eu não tive. Você tem a chance que muita gente não teve. Que é de daqui a pouco poder ir lá, botar um fonezinho no ouvido e dizer: agora eu vou ouvir de 20 em 20 minutos. Agora eu tenho a semana inteira para degustar, para aprender, para me fortalecer na fé. Porque estas aulas ficarão guardadas. Porque a aula normal, a gente ensina hoje, amanhã você pode esquecer. Eu lembro do Jailson ali com os seus celulares, que eu até dizia que eram ofertas, né? Que eles colocavam o celular, hoje você não precisa mais. Hoje você tem a aula para ver, rever, ouvir e ouvir e ouvir quantas vezes quiser. Basta ir lá no YouTube. E chegando lá no YouTube, certo? Clica no sininho para receber as informações, dá um like, like é gostei, na mãozinha, e faz um comentário. Que Deus os abençoe, tenha uma boa noite. Durma com Deus. Amanhã nós estamos ao meio-dia, certo? E ao meio-dia eu dou as outras informações. Deus abençoe. Amém. Até amanhã.